O acidente radioativo... Agora, falando em radiação, eu fiquei interessada em ver esse aqui de Goiânia. Inclusive, gente, tem um filme que eu já assisti, mas eu assistiria de novo aqui em live com vocês, que é sobre esse caso aí. Morreu hoje no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio, a primeira vítima da contaminação radioativa. É Maria Gabriela Ferreira, mulher do dono do ferro velho, onde foi aberta a cápsula do Césio 137. A mulher morreu primeiro ainda. Maria Gabriela Ferreira tinha 38 anos. Essas imagens foram feitas em Goiânia, depois do acidente radioativo. Ela chegou a ser internada no Hospital Geral do Inampes, mas teve que ser transferida para o Rio. No aeroporto, antes de embarcar, Maria Gabriela fez um sinal para mostrar como estava se sentindo. Em Goiânia, 30 pessoas ainda estão recebendo tratamento contra a radiação, mas só 7 pacientes continuam preocupando os médicos. São apenas 7 vítimas da radiação pelo Césio 137 que continuam internadas aqui no Hospital Geral do Inampes de Goiânia. Elas estão isoladas nesta área do hospital. Pelo menos 2 pacientes continuam com alto índice de radiação no organismo. Edson Fabiano, de 42 anos, e Edson Batista Siqueira, de 13 anos. Se as lesões que eles têm espalhadas pelo corpo continuarem a evoluir, serão transferidos para o Hospital Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, no máximo até a semana que vem. Pode ter algum paciente aqui que pode ser considerado fora de perigo? Por enquanto, os que estão internados no hospital, não. Nesta unidade da FEBEM, mais 23 pessoas continuam em observação pelos médicos. São 14 crianças e 9 adultos. Algumas têm lesões pelo corpo, mas estão cicatrizando. Os técnicos fazem medições com... Esse caso é seleção natural total. A reação deles me lembra quando biólogos fazem teste com animais para ver a reação deles a coisas que não tem na natureza. É verdade. Não se desconfia, né? Pô, um negócio descartado de um hospital. Ferro velho de um hospital. Por que que aquilo lá tava dentro de um negócio de chumbo, tá ligado? Pra estar dentro de um negócio de chumbo tem uma explicação. Entendeu? Tem uma explicação pra aquilo lá tá dentro de chumbo. Aí o cara abriu, pegou na mão e disse, caralho, vou distribuir pra todo mundo. O nível de radiação é pequeno. Os médicos acham que a maioria dessas pessoas poderão ser liberadas nos próximos dias. Isso só depende dos resultados de exames que foram enviados para um laboratório do Rio de Janeiro. Das 23 pessoas que estão na FEBEM, 6 pertencem à família Ferreira. Outras 7 pessoas da família continuavam internadas nos hospitais. Hoje, quando conversamos com elas, ainda não tinha chegado a notícia da morte de um de seus parentes. Eu acho que isso aí vai ser um drama que nunca vai ser da minha cabeça. A família inteira da senhora foi contaminada. Foi. Inclusive minha caçulinha, né? Então, pra mim, eu acho que isso aí nunca vai ser da minha cabeça. No início da noite, o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio, informou... Um negócio brilhante dentro de uma armação de proteção gigante grossa. Aí ele... vou abrir aqui e vou tirar de dentro. Negócio visivelmente perigoso. Morreu mais uma vítima da contaminação radioativa. É a menina Leide das Neves Ferreira, de 6 anos. Essa foi foda. O acidente radioativo em Goiânia. Morreu no Rio mais uma vítima da radiação. É a terceira em 4 dias. Israel Batista dos Santos era empregado do Ferro Velho em Goiânia, para onde foi levada a cápsula de Césio 137. O estado dele se agravou no final de semana. Na noite de ontem, ele entrou em coma e teve 2 paradas respiratórias. Israel morreu às 6h40 da manhã de hoje. Israel foi um dos últimos pacientes. Tem a teoria de que se o mundo acabar e alguns humanos sobreviverem e por acaso achem um depósito de lixo radioativo, pode ser que eles abram e morram. Porque apesar de estar muito bem sinalizado, pode ser que não entendam mais as placas. Gente, teve eu acho que a Mari tá ligada porque a Mari tá sempre por dentro desses casos. Teve um caso de um cara que fazia desafios extremos. E um dos desafios que ele fazia era pegar em lugares abandonados e mergulhar em água parada. Mergulhar em água parada é extremamente perigoso. Por quê? Porque a água ela fica tomada por uma ameba devoradora de cérebro. Sim, água parada fica, tem uma ameba devoradora de cérebro. E daí, o cara mergulhou em várias vezes. E daí, o que aconteceu? Ele pegou essa ameba e quase morreu. Saiu vivo ainda, sortudo. A serem internados no Hospital Naval Marcílio Dias. Ele chegou ao Rio no dia 19,
no aeroporto, acenou para os jornalistas, para dizer que não estava passando mal. Pior que não é essa Depois água da morte parada das falando. primeiras vítimas É da o quê? radiação, a Comissão Nacional de Energia Nuclear autorizou um outro tipo de tratamento para os contaminados. O tratamento é a base de uma resina, mais eficaz na descontaminação. Pode ter em rios que os comuns banhos também, mas a chance é radiodetergentes. bem mais baixa. A resina é Pode feita crer. no Rio por uma indústria química e é usada para a purificação da água. Só que ela tem praticamente a mesma composição química de uma resina americana que é usada na descontaminação radiativa. A resina funciona como se fosse uma esponja que atrai o césio. Ela é capaz de absorver o césio em superfícies, como essa bancada, na pele ou até mesmo no interior do corpo humano. Loucura, Os né, técnicos mãe? do Laboratório de Análise Mineral do Instituto de Radioproteção e Dosimetria estão misturando a resina ao azul da Prússia, que é a substância que mais absorve o césio. Desse jeito, a resina pode reduzir para 1 rem a contaminação de até 1000 rem. É um verme, que foi a não, acho dose que é uma de coisa radiação bem nas áreas mais microscópica, ô, Daniel. contaminadas de Goiânia. A resina com azul da Prússia vai ser usada nas vítimas da contaminação internadas no Rio e em Goiânia. Os legistas fazem amanhã necrópsia no corpo de Israel Batista, que será preparado para o enterro. Em Goiânia, hoje foi um dia de tristeza na casa de Israel Batista dos Santos, que morreu no Rio de Janeiro. Israel morava nesta casa, era órfão e foi criado pela tia. Valdivina Batista de Lima mostrou o telegrama que recebeu de Israel na semana passada, pedindo notícias da família. A namorada lembrou o dia que Israel foi transferido para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio. Ele foi alegre o dia que ele foi pro Rio, falou nada, foi alegre. Eu peguei e falei, fica com medo não, né, que você vai vir bom. Ele foi sorrindo, estava chorando antes de ir, ele pegou e foi sorrindo. Os animais contaminados pela radiação em Goiânia foram sacrificados hoje. Eles serão levados para a área provisória onde está sendo colocado o lixo nuclear. Os técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear decidiram usar veneno para matar os animais contaminados. Foram recolhidas 40 aves, entre patos e galinhas, e 5 porcos. Um cachorro também foi morto. Os animais foram colocados em tambores e serão transportados como lixo radioativo. Caralho. Diminui a Pesado. contaminação radioativa em Goiás. Os técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear que estão trabalhando em Goiânia constataram redução no número de áreas contaminadas pela radioatividade. A equipe da Comissão Boa de noite, Energia Dante. Nuclear montou hoje uma nova estratégia de ação. Os técnicos agora estão medindo o grau de radioatividade nas áreas isoladas. De 8, apenas 3 ainda indicam focos de contaminação. Os técnicos se protegem com roupa especial, usam equipamentos que também foram utilizados em Chernobyl. Este é um aparelho que pode fazer a medição à distância. Neste local, o nível de radiação ainda é muito alto. O normal seria encontrar índice 0. A Comissão de Energia Nuclear decidiu hoje que a cápsula de césio que provocou todo o acidente vai continuar por mais alguns dias aqui em Goiânia. A cápsula está isolada num Eu te bloco de passar concreto informações dentro sobre desta carre- sanitária, onde ninguém pode Você entrar. veria filmes Só do na semana Alexandre que Sena vem, com a gente? a comissão Eu veria, decide gente. quando a cápsula será enviada para Eu São veria. Paulo, onde será feito um estudo minucioso por técnicos É que tu é da Comissão homem, de né? Eu Energia não me Nuclear. importo essas coisas. 8 pacientes com radiação continuam internados no hospital do INAMPS. 4 deles, dependendo da evolução do quadro clínico de hoje à noite, devem ser removidos para o Rio de Janeiro amanhã para tratamento especial. A Comissão Nacional de Energia Nuclear fez um balanço da situação em Goiânia. Além das 8 pessoas internadas no hospital do INAMPS, há 4 pacientes em um hospital particular. Também existem 30 pacientes ainda em processo de descontaminação. Mas tem que acampamento assistir o montado Cena no sem Estádio rir. Olímpico desativado por causa da chuva e os pacientes transferidos para uma unidade da FEBEM. 3 das 6 pessoas contaminadas que foram transferidas de Goiânia para o Rio correm risco de vida. Hoje, o Hospital Naval Marcílio Dias divulgou o primeiro boletim médico. Os exames comprovam que o nível das 6 pessoas é 40 vezes maior do que o tolerável. No boletim divulgado pelo hospital, dos 6 pacientes contaminados, 3 por enquanto não correm risco de vida. São 3 homens que apresentam lesões nas mãos e nas pernas. Segundo os médicos, essas pessoas podem ter graves problemas de saúde no futuro. Elas podem ter câncer e sofrer cirurgias para amputar as partes do corpo atingidas pela radiação. Eu vou 3 saber pacientes quem é correm isso, risco quem é de vida aquilo, tudo e é apresentam um pergunta. quadro clínico considerado bastante grave. São eles, Devair Alves Ferreira, de 33 anos, o dono do ferro velho que comprou e desmontou o equipamento retirado do Instituto Goiano de Radioterapia. Ele apresenta grande contaminação interna e externa, com lesões na boca e na garganta.
Leide das Neves Ferreira, de 6 anos, filha de Devair. Existe a suspeita desta criança ter engolido o césio. Ela apresenta grande contaminação radiológica interna e externa e lesões na palma da mão esquerda. E Roberto Santos Alves, que teria vendido ao Ferro Velho o material de onde foi retirado o césio. Ele apresenta uma síndrome aguda de radiação com lesões espalhadas pelo corpo. Hoje, o diretor de saúde do Ministério da Marinha, vice-almirante Amir Raibular, explicou que os 6 pacientes alcançaram o grau máximo de contaminação radioativa, 1000 rens. O tolerável são 25 rens. Segundo o diretor de saúde da Marinha, esse tipo de acidente é raro no mundo. Uma equipe médica de 40 pessoas está trabalhando dia e noite, lavando os pacientes com água, sabão neutro e uma substância chamada azul da Prússia. Essa é a primeira fase da descontaminação. Por enquanto estão na fase de descontaminação, estão fazendo só o atendimento geral, a recuperação geral. À medida que for precisando, nós vamos ver quais os medicamentos necessários serão dados. O maior acidente com material radioativo no país faz hoje 20 anos. Pelo menos 700 pessoas tiveram contato com o césio 137 em Goiânia. No Rio de Janeiro, ativistas do Greenpeace fizeram um protesto para lembrar o acidente. A entrada do prédio da sede da Comissão Nacional de Energia Nuclear foi bloqueada. Eles pediram mais controle por parte do governo. O cenário do acidente com césio 137 até hoje é monitorado. Isso aqui é uma área que a gente diz que já está liberado para qualquer atividade pública. Foi aqui que Roberto e um amigo venderam o aparelho de radioterapia que tiraram de uma clínica abandonada. Eu não sabia do perigo, vi a peça jogada lá. Se eu soubesse do perigo, eu não tinha pegado a mão nessa peça. A peça, aberta a marretadas, guardava um pó azul que fascinou os moradores. Achei bonito. Inclusive até pensei em fazer uma pedra com um anel, né? Ninguém sabia que era um material altamente radioativo, que contaminou mais de 700 pessoas. 4 morreram. Caralho. Famílias inteiras tiveram que passar pela descontaminação. Usamos pedra-pome, né, para tirar essa camada de pele superficial. Né? Depois fizemos uma descontaminação química usando vinagre. Né? Fomos pegando coisas assim que a gente sabia que poderiam ser utilizadas e que não agredissem, né, as pessoas. Mais de 100 pessoas ainda fazem exames médicos. O maior risco é o de câncer. E quem não adoeceu sofre com as lembranças. Se eu tivesse recebido, mandaria a série pra tu ver. Você viu sua mãe? Tu diz a série desse caso ou de Chernobyl, Inha? Doença. De raiva, de ódio. É um sentimento que eu tenho que não vai passar nunca. A vida da gente já acabou, a vida da gente não volta aquela normal mais, a vida da gente é só tristeza. Hoje, 20 anos depois do acidente, vítimas e pessoas que trabalharam na descontaminação estão reunidas para discutir problemas que nunca foram resolvidos. Muitos ainda lutam por indenizações ou para serem incluídos no grupo de risco. Outros pedem melhor assistência médica. Nós temos medo de ser esquecidos pelas autoridades científicas e políticas. Casas demolidas, móveis e roupas que receberam radiação vão ficar enterrados neste depósito por 300 anos. O local também é um centro de pesquisa sobre energia nuclear para ensinar as novas gerações. É importante esse processo de conscientização para a gente poder entender que na geração futura esse erro não se repita. De acordo com a Associação das Vítimas, que ações do governo federal e de Goiás por causa do acidente, mais de 800 ainda lutam na justiça. A tragédia com o césio 137 em Goiânia completa 20 anos no mês que vem. Ainda hoje, muitas pessoas sofrem com doenças provocadas pelo material altamente radioativo. E, para piorar a situação, há 1 ano estão sem receber medicamentos considerados indispensáveis para sobreviver. Seu Ernesto sobe as escadas no esforço para conseguir os 6 remédios de que depende. Tô mal, fico com muita dor. Os funcionários evitam atendê-lo diante das câmeras. Seu Ernesto sai de mãos vazias. Mais uma vez, mais uma decepção. Eles alegam que eles não têm dinheiro. Ernesto Fabiano traz no corpo as sequelas do acidente com o césio 137, que contaminou centenas de pessoas em Goiânia. Pior que, se não me engano, eles fizeram uma limpeza, mas deixaram algumas coisas... que nem, tipo, essa caixa, né? Essa caixa de chumbo aí que tava com o césio dentro. Vítimas tiveram contato direto com o material radioativo. Por lei, deveriam ter assistência médica integral até a 3ª geração. Dona Dalva e os filhos dizem que as consultas eu acho que eu ia periódicas ter são gatilho, feitas, Daniel. mas sem remédio não há como seguir o tratamento. Já tem 1 ano que a gente está sem a medicação.
Eu já tirei 4 tumores, eu já tirei meu útero agora. Então, assim, aparecem as coisas e você não sabe se é do céu. Mas é feio porque lembra do Grêmio, eu prefiro urânio. E você não está tendo condições de comprar o remédio para você ter a saúde que merece. A assistência às vítimas é responsabilidade da Superintendência Leide das Neves, mantida pelo governo do estado. Segundo a superintendência, a quantidade de medicamentos para atender os radioacidentados porque é a mesma coisa, morfina e heroína. Mas o custo fica em torno de R$10.000. O valor é pequeno, mas sem recursos próprios, a compra esbarra na burocracia. A aquisição dos medicamentos hoje depende de licitação do governo. No passado, era feita pela própria Suleide. Uma situação que precisa ser resolvida, sim, e pela minha experiência, a única maneira é achar um jeito de a instituição ter o dinheiro para comprar a medicação prescrita no dia a dia para esses pacientes. Se não resolver isso, vamos ter problemas sempre. Sem tempo para a burocracia, Lourdes, mãe da menina Leide das Neves, que morreu na época e se tornou símbolo do maior acidente radiológico do mundo, tomou uma atitude drástica. Esses exames são os exames de último agendamento. Oi? Tá, então serve pra não levei pro médico porque eles fazer não vão cocô? comprar minha medicação mesmo e eu não dou conta de comprar. Então eu preferi nem levar no médico para não saber o resultado. Tá tudo lacrado? Tudo lacrado. No local do acidente, o cenário de abandono lembra o desamparo das vítimas, que 20 anos depois ainda buscam assistência. A burocracia poderia explicar se não houvesse leis, né? É o descaso por completo. Dona Lourdes, mãe da menina Leide das Neves, já recebeu os medicamentos. A Secretaria de Saúde de Goiás afirmou que está fechando um convênio com uma rede de farmácias e o problema deve ser resolvido na próxima semana. Há 20 anos aconteceu em Goiânia o maior acidente com material radioativo do Brasil. Segundo a Associação das Vítimas do Césio 137, 517 vítimas recebem pensão, mas cerca de 800 pessoas ainda tentam provar na justiça que também sofreram sequelas com a tragédia. A descoberta do material radioativo desencadeou uma operação de guerra. Físicos e químicos de todo o Brasil vieram para Goiânia. Policiais militares e trabalhadores comuns também foram convocados para atuar na descontaminação. Diante do inesperado, era necessário enfrentar o risco, apesar da falta de estrutura. Primeiro, não tinha uniforme para todo mundo trabalhar, nem se para fazer esse trabalho. E nem máscara. Você pode ver que tem técnico com máscara aí, nós sem nada, nem o operador da máquina. O acidente poderia ter sido evitado se a cápsula de césio não tivesse sido abandonada em uma clínica desativada. Mas naquela época, a fiscalização do uso da energia nuclear era menos rigorosa do que hoje. Existia fiscalização, mas não com uma frequência determinada como tem hoje. Há 10 anos atrás, foi feita uma portaria na CNEM, definindo para cada tipo de instalação a frequência dessas inspeções. Tá todo mundo devidamente protegido. Onde estão guardados os rejeitos do acidente de Goiânia, serve de modelo. Oi, gente, será que minha live vai cair porque eu tô reproduzindo uma notícia? Para uma reportagem? Países. Nós já tivemos trabalho com o Japão, já tivemos trabalho com os Estados Unidos. São muitas citações. Salve, Pablo! Posso citar, por exemplo, coisas de remediações de minas de urânio no Canadá, que tentam fazer como um parque como esse. Até hoje, técnicos da CNEM monitoram os locais contaminados pelo césio. Os anos passaram e, na velocidade do tempo, a vida girou. Mas para as vítimas do césio, é como se o tempo tivesse parado aqui, em setembro de 1987. Para essas pessoas, o medo, as dúvidas e o preconceito que cercaram a tragédia ainda são os mesmos 20 anos depois. O sofrimento nosso não acabou, continua do mesmo jeito. Para mim é como se fosse ontem, eu me lembro como se fosse ontem. Isso aqui, ó, quando eles chegaram na minha casa, me pôs fora da minha casa. Só com a roupa do corpo, sem a gente entender nada. Esse é um problema que não pode ser esquecido. Como que vai esquecer uma tragédia dessa? No Rio de Janeiro, ativistas do Greenpeace aproveitaram os 20 anos do acidente com o Césio 137 para bloquear a entrada da sede da Comissão Nacional de Energia Nuclear, na zona sul da cidade. Os manifestantes se amarraram ao portão e obrigaram os policiais a usar alicates para cortar as correntes. Eles pedem mais controle sobre o programa nuclear brasileiro. Caralho, aí sim, hein? Eu deixava preso. Foda-se. Vai ficar aí.
Quer fazer gracinha? Ai, eu vou me acorrentar nas grades. Fica aí então, caralho. Pô, não tem mais o que fazer nessa merda?